uma história vai começar. Nossos ouvidos vão escutar. Olê, 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 olá. Olê, 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 olá. Vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar! Agora chegou a hora da história e hoje eu vou contar para você a surpreendente história do Buriti da praça. Esse é um buriti que fica no meio de uma praça. Mas a história começa mesmo é com Ana. Oi, eu sou a Ana, eu tenho 10 anos e eu moro em Brasília. Ana é uma menina que nasceu com um coração verde. E as pessoas que nascem com o coração verde são pessoas que adoram desenhar árvores, adoram estar em contato com a natureza, tomar banho de cachoeira, e era assim que Ana passava os seus dias. Os buritis moram em veredas e eles adoram água, mas eles gostam tanto de água que em volta dos buritis é cheio de água e chama isso de vereda. Ele tem um nome, sabe? Um nome assim bem científico. Chama-se Mauritia flexuosa. Mas esse buriti da praça, ele é muito diferente de todos os buritis que você já conheceu, porque ele é um buriti bem solitário. E ele vive cercado de concreto e não de água, como ele estava acostumado. Ana ia na praça e fazia gosto de ficar perto do buriti. Até que um dia, então, ela aprendeu a andar de bicicleta e foi até lá na praça. Ah, eu esqueci de dizer que a praça homenageia o Buriti. Já pensou? Todas as praças que você conhece provavelmente homenageiam pessoas que já morreram. Mas a Praça do Buriti homenageia um ser muito vivo. A menina, então, abraçou o Buriti e falou: "Ah, Buriti, você é tão especial." E foi quando o Buriti respondeu: "Ó, menina, que maravilha você tá aqui junto comigo nessa praça. Eu tenho me sentido tão sozinho." Ana então percebeu que o Buriti falava. "Você fala, Buriti! Gente, vocês estão ouvindo o Buriti falando? O Buriti está falando!" Mas Buriti disse: "Ó, menina, não é todo mundo que pode me ouvir. Só quem tem um coração verde é capaz de me entender." "Mas, Buriti, como foi que você veio parar aqui?" E ela começou assim uma entrevista. O Buriti então contou que quando ele morava lá no Goiás, ele conhecia muitos pássaros. E foi assim, num bico de um passarinho, que comeu as sementes do buriti e que plantaram ela na terra, que ele nasceu. Foi. E os buritis, eles bem poderiam ser filhos da água, porque as suas sementes caem na água, ela leva para as encostas, para as margens, e lá eles brotam e fazem uma família linda. Ela então perguntou: "Nossa, Buriti, isso é tão interessante! E quantos anos você tem?" Buriti então explicou: "Oh, eu tenho mais de 300 anos." 300 anos? Puxa, isso é 30 vezes mais do que eu tenho e 6 vezes mais do que Brasília tem. Puxa, Buriti, você deve ser tão sábio, já deve ter visto tanta coisa." E o Buriti então contou que lá na vereda onde ele morava, ele tinha uma amiga, uma arara vermelha. Arara, 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 que pousava bem no galho. E ela disse que existia um lugar que tinha umas águas tão lindas. "Águas emendadas! Águas emendadas! Precisa ver que belezura!" Buriti então decidiu que tinha que conhecer esse lugar. E foi quando ele soube que ia ter um concurso. Sim, um concurso para escolherem um buriti e levá-lo para a capital que estava sendo construída. Foi dessa vez que ele veio para cá,
para Brasília. A menina então ficou impressionada. Aquele Buriti sabia de tantas coisas e era tão interessante. Mas ela perguntou: "Ah, Buriti, mas se você vive cercado de água, cadê sua água? Aqui só tem carro, concreto." Buriti então explicou: "Ah, menina, sabe, quando eu vim para cá, eu passei muita sede no caminhão, porque demorou um dia inteiro para chegar. Os homens tiraram as minhas raízes com muito cuidado. E quando eu cheguei aqui e fui plantado, cheguei nessa terra, e enfim, eu tomei um bom banho de caminhão cheio d'água." "Ah, sei qual é." E então Ana se lembrou de quando uma vez, no ano passado, o bombeiro foi na escola dela e ela tomou um delicioso banho do carro de bombeiro. "Ah, Buriti, é muito divertido mesmo." "É, menina, enquanto não chove, é assim que eu me alimento de água." A menina então ia para casa com seu coração verde palpitando. Cada vez mais ela aprendia coisas interessantes com aquele Buriti. Mas então chegou a época das aulas. E um dia, sempre tem um dia na história, a menina chegou da sua aula e percebeu na TV que algo muito grave tinha acontecido com o Buriti. "Vamos até lá, mamãe." E a mãe explicou: "Não, minha filha, lá tá cheio de gente agora. Acalma esse seu coração verde que a gente só vai atrapalhar. Calma que o Buriti está em boas mãos." E foi mesmo. Vocês imaginem só que um homem muito perturbado no seu coração achou que podia descontar a sua raiva no Buriti e pegou um facão, bateu nele. E agora o Buriti estava todo torto. Mas veio um homem que plantou mais de 1 milhão de árvores em Brasília. E ele então fez um curativo com muito cuidado e colocou no tronco. E depois colocou uma braçadeira para ter certeza que o Buriti ia ficar bem protegido. Então, o desafio agora era mantê-lo em pé, porque quando ventava, o Buriti tombava. Então, amarraram várias cordas no Buriti e esticaram para ele ficar bem ereto. Mas veio uma chuva. Que choveu e ventou. E o Buriti tornou a tombar. O engenheiro, então, quis substituir as cordas por cabos de aço. E assim foi feito. Mas era só vir a chuva e o vento, e o Buriti tombava. Foi então que apareceu um palhaço. Isso mesmo, um palhaço. E então ele pediu para ajudar. E foi assim que eles, ao invés de baterem as estacas na vertical, começaram a bater as estacas na horizontal. E ficou lá, firme e forte aquele Buriti. Esse Buriti agora é símbolo de Brasília. Nomeia uma praça e um palácio. Vocês sabiam que as araras, elas adoram o Buriti porque lá do alto do galho, elas cantam e são ouvidas pela floresta inteira. Arara, arara, arara. Esse Buriti é um Buriti macho, porque ele, não sei se você já notou, não dá frutos, mas ele está lá, imponente, e serve pra gente como um símbolo. Mesmo solitário na praça, fica lá, porque ele sabe que é um representante da sua espécie e que todos os dias, faça chuva, faça sol, ele está ali, imponente e vitorioso. Essa história surpreendente do Buriti da praça, e ela foi escrita por Mariana Ferreira dos Anjos.
a Mari dos Anjos, que gentilmente me cedeu a história para eu contar para vocês. E já que a gente está falando sobre Buriti, um viva ao Buriti da praça e um viva a todas as pessoas que, assim como Ana, têm um coração bem verde e vão lá visitá-lo. E já que a gente está falando mesmo de Brasília, me diga aí, por acaso, você já voou nesse foguete? Esse foguete é do Parque Ana Lídia e ele é sensacional. E por acaso você já viu as capivaras no lago? As capivaras são os maiores roedores que existem aqui no Planalto Central e elas adoram se refrescar. Agora me diga aí, que lugar é esse? Isso é o zoológico e você, tenho certeza, já visitou. Não? Ah, então peça para a mamãe e para o papai para te levar e você vai ver lindos animais. E sabe esse daqui? Esse daqui é o nosso Buriti quando chega a seca, quando ele provavelmente toma banho de caminhão-pipa. E esse é sensacional. Ele é todo vermelho, porque Guará significa vermelho e é por isso que ele tem esse nome. Esse lobo também é símbolo do cerrado. E para não dizer que não falei das flores, essa é Ceilândia, com quase 500 mil de habitantes. E assim a gente vai fazendo cada dia uma história, cada dia um momento de superação. Vitória, Vitória, acabou a história. Eu sou Keila Branco, contadora de histórias, da minha boca para o seu ouvido e do seu ouvido para o seu coração.